Vamos lá, pessoal, retomando aqui as nossas discussões, a nossa aula aí de Direito Processual Penal Militar. Vamos trabalhar a partir de hoje a unidade 2, discutindo os sujeitos e órgãos da relação jurídica e o foro por prerrogativa de função. Nós vamos trabalhar esse conteúdo em 4 aulas e vamos disponibilizar aí vídeos fracionados para facilitar aí o acesso de vocês e o estudo, ok? Nós vamos discutir na unidade 2 a organização do Poder Judiciário. Dentro dessa organização nós vamos trabalhar os tribunais superiores, os tribunais de justiça, os estados e TRF, vamos discutir a justiça de primeira instância e aí chegarmos na justiça especializada e dentro dela a nossa justiça militar estadual, onde nós vamos dedicar um bom tempo para discutir competência do juiz singular e competência dos conselhos de justiça. Vamos também falar um pouco, de forma bem simples e en passant mesmo, do juiz das garantias, sobretudo aí a sua relação com a justiça militar, considerando as alterações que nós tivemos no Código de Processo Penal no final do ano passado, embora suspenso por decisão do STF, decisão do ministro Luiz Fux, nós vamos tratar disso mais adiante, mas é preciso a gente discutir pelo menos aqueles pontos mais importantes relativos ao juiz das garantias. Vamos falar das funções essenciais da justiça. O Poder Judiciário ele não funciona apenas com a sua própria estrutura. Nós precisamos formar essa relação processual. Essa relação processual, sobretudo em matéria criminal, ela passa necessariamente por outros atores que são essenciais à justiça. É o Ministério Público, a própria Advocacia Pública, a Defensoria Pública e a Advocacia Privada. E vamos encerrar essa unidade falando do foro por prerrogativa de função, chefes e membros de poderes, parlamentares, vamos falar do comandante-geral, chefe da Polícia Civil, comandante-geral da PM, do Bombeiro, né? E vamos falar aí de Tribunal do Júri versus prerrogativa de função, trazendo aí uma leitura constitucional a respeito do tema. Bacana? Vamos, portanto, iniciar a nossa discussão relativa à estrutura do Poder Judiciário. E aí eu remeto vocês a uma leitura obrigatória, está aqui do lado esquerdo da tela, dos artigos 92 a 126 da Constituição. Não dá tempo da gente ler esses artigos aqui, mas fica aí como leitura obrigatória para vocês, ok? Bom, quando nós tratamos de Poder Judiciário e da sua estrutura, nós precisamos necessariamente fazer a leitura do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. E esse artigo 35 diz o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Para que serve, portanto, toda essa estrutura? Essa estrutura serve para que, submetida à sua apreciação, o jurisdicionado tenha o seu pleito julgado pela justiça competente, pelo órgão competente, tenha o seu direito preservado. Ora, quando discutimos lá atrás Estado Democrático de Direito, constitucionalismo, direitos fundamentais, nós vimos que cabe ao Estado não só definir esses direitos, mas o Estado precisa se estruturar para assegurar que esses direitos sejam realmente eficazes, para que o cidadão possa, de fato, desfrutar desses direitos denominados direitos fundamentais. Reside aqui, portanto, no nosso artigo 5º, inciso 35, um direito fundamental, que é o direito de se socorrer do Poder Judiciário quando houver uma lesão ou uma ameaça de lesão a um direito. Ok? Quanto aos órgãos do Poder Judiciário, remeto também a vocês a leitura aí do artigo 92. Os órgãos estão todos descritos, portanto, no artigo 92. Vamos compreender essa estrutura que nós trabalhamos aqui para vocês. Primeiro, nós temos uma justiça estadual, aqui destacado em azul, e temos uma justiça federal, aqui destacado na cor verde. Nós temos uma justiça de primeiro grau, nós temos uma justiça de segundo grau e temos os nossos tribunais superiores e o STF como órgão de cúpula aí do Poder Judiciário, o guardião da Constituição. Mas antes de discutirmos a primeira e segunda instância, vamos
retomar aqui alguns conceitos que eu reputo ser importantes. Embora vocês tenham uma formação jurídica, conheçam todos esses conceitos, mas apenas como forma aí de relembrar. O que vem a ser comarca? A comarca, em linhas gerais, é o território onde o juiz de primeiro grau exerce a jurisdição. A comarca ela pode abranger um ou mais municípios. A comarca de Belo Horizonte abrange apenas o município de Belo Horizonte. Mas em cidades do interior, nós temos comarcas que necessariamente vão congregar outros municípios. Se não me falha a memória, Minas Gerais tem hoje 296 comarcas. E nós temos 853 municípios. Então, nós temos comarcas abrangendo mais de um município. Comarca, portanto, é o território onde o juiz de primeiro grau exerce a jurisdição. Dentro da comarca, nós temos as varas. As varas nada mais são do que os locais onde os juízes exercem a sua atividade, onde os juízes estão lotados. Então, nós temos em Belo Horizonte, por exemplo, a vara de tóxico. Então, o juiz de tóxico exerce a sua atividade no território chamado Comarca de Belo Horizonte, mas numa repartição, em um local, um setor, para ficar mais simples, chamado vara. No âmbito da justiça militar, as varas são denominadas auditorias. E nós vamos falar quantas são e quais são já já. Então, a auditoria da justiça militar, essas auditorias nada mais são do que varas do ponto de vista da justiça comum. Ok? Outra distinção, outro conceito é fórum. Fórum não se confunde com comarca nem com vara. O fórum é o espaço físico. É o prédio onde funciona toda essa estrutura, onde funciona a comarca, onde funcionam as varas. E aí vem a distinção que mais nos interessa para a nossa discussão. A distinção entre entrância e instância. Vamos começar pela discussão de instância. A instância é o grau de jurisdição. Então nós temos primeira instância, ou justiça de primeiro grau, segunda instância, ou justiça de segundo grau, e os tribunais superiores. A primeira instância, as decisões prolatadas aqui, se submetem, do ponto de vista recursal, à segunda instância. Portanto, nós podemos afirmar que dentro do conceito de instância, que é o grau de jurisdição, ela tem por fim viabilizar a atividade recursal, ou seja, resignado com a decisão de primeiro grau, eu tenho um segundo grau, uma segunda instância para recorrer. E mais do que isso, também viabilizar a eficácia e efetividade do foro por prerrogativa de função, que nós vamos estudar mais adiante. Ok? Superada, portanto, essa discussão da instância, vamos discutir a entrância. O que é entrância? A entrância ela é a classificação das comarcas de acordo com o porte. Se, em termos de instância, existe uma hierarquia, não uma hierarquia funcional, mas uma hierarquia em termos de competência, né? O segundo grau ou a segunda instância ela tem competência para reformar a decisão do primeiro grau. Em termos de entrância, não existe hierarquia. A entrância ela se resume ao primeiro grau. Então, as entrâncias são relacionadas às comarcas e as comarcas funcionam no primeiro grau. Nós temos comarcas de entrância especial, de primeira entrância e de segunda entrância. As comarcas de entrância especial são aquelas, e a definição é dada pela Lei de Organização Judiciária, ok? Não é a Constituição que vai definir isso aqui, mas Belo Horizonte é comarca de entrância especial. Em Minas Gerais, comarcas acima de 5 varas são denominadas comarcas de entrância especial. A Justiça Militar, portanto, como ela funciona só em Belo Horizonte, as auditorias ou as varas estão concentradas em Belo Horizonte, em um único fórum, ela é uma comarca de entrância especial. A comarca de primeira instância é aquela primeira entrância é aquela comarca que tem apenas uma vara.
inúmeras comarcas no estado são comarcas de primeira instância. É a comarca de vara única. Nessa comarca, o juiz, ele é o juiz responsável pelo eleitoral, pelo civil, pelo criminal, pela infância e adolescência, pela Maria da Penha, enfim, é juízo de vara única. E as comarcas de segunda entrância são aquelas comarcas que não se encaixam na primeira entrância nem na entrância especial. Ou seja, ela tem no mínimo 2 varas e não pode ter 5, porque se ela tiver 5, ela é de entrância especial. Se ela tiver uma, é de primeira entrância. Então são comarcas de 2, 3 ou 4 varas. Ok? Feito, portanto, a distinção entre instância, entrância, fórum, varas e comarcas, vamos estudar aqui a justiça comum. E aí eu destaco para vocês. Muitos confundem, ou de forma equivocada, chamam a justiça estadual de justiça comum, deixando de fora a justiça federal. Nós temos uma justiça comum na justiça federal, no âmbito da justiça federal. Aqui a justiça federal tem uma justiça comum, e uma justiça comum no âmbito do estado. Essas duas justiças têm como referência, no âmbito de tribunais superiores de justiça comum, o STJ. E nós veremos também que a justiça comum do estado, a referência ao STJ. Quando vamos tratar, aqui nós vamos voltar ao STJ. Nessa justiça comum, nós vamos encontrar os juízos de primeiro grau, aqui as comarcas, e vamos encontrar os tribunais. Aqui, concurso público para juízes. Aqui, promoção de parte destes juízes, mais o 5º constitucional. Em Minas Gerais, o nosso Tribunal de Justiça tem previsão de 140 desembargadores, hoje, pelo site do TJ, 138 existentes. Destes 140, 1/5 é destinado aí a advogados, ou seja, ao 5º da OAB, e 1/5 do Ministério Público. Então, dos 140, 14 são da OAB e 14 são do Ministério Público. Ok? Nós temos hoje, em Minas Gerais, 20 câmaras cíveis e 8 câmaras criminais. Enquanto aqui funcionam as varas, aqui funcionam as câmaras. As câmaras compostas aí por 5 desembargadores. Câmaras e os seus conjuntos de câmaras. Depois vocês acessem o site do TJ, que isso fica muito bem explicado lá na estrutura do TJ. A promoção, portanto, do juiz para o cargo de desembargador ocorre por antiguidade ou merecimento. Quais juízes concorrem? Só o juiz de comarca de entrância especial. Portanto, o juiz de primeira e segunda entrância não concorre. Existe uma progressão na carreira, a promoção do juiz de primeira entrância, segunda entrância, entrância especial, e aí, por antiguidade ou merecimento, para desembargadoria. Ok? Quando nós pegamos na Justiça Federal, aliás, vamos deixar a Justiça Federal para a gente falar já já. Vamos falar aqui da Justiça Militar. E aí nós já destacamos a Justiça Especializada. No âmbito do Estado, Justiça Militar. No âmbito da União, uma Justiça Militar, uma Justiça do Trabalho, uma Justiça Eleitoral. E aí, nós vamos retirar a Justiça do Trabalho do nosso estudo, pelo menos de forma mais aprofundada, porque a Justiça do Trabalho não tem competência criminal. E nesse momento nós estamos discutindo competência criminal, ok? Então fica de fora a Justiça do Trabalho por não possuir competência criminal. Voltemos aqui na Justiça Especializada no âmbito do Estado, que é a Justiça Militar. A Justiça Militar, ela tem previsão, e eu não li para vocês o 125 aqui do TJ, façam a leitura por gentileza, mas a Justiça Militar tem previsão lá no artigo 125, parágrafo 3º da Constituição, que eu faço a leitura para vocês. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída no primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, que nós vamos estudar Conselho Especial e Conselho Permanente. Portanto, aqui nós temos 2 órgãos, os Conselhos de Justiça e
o juiz singular. Dentro do Conselho de Justiça nós dividimos especial e permanente. Já já vamos falar deles. E no segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, por isso essa relação aqui, pelo próprio Tribunal de Justiça ou nos estados em que o contingente militar, ou seja, somando PM e BM, for superior a 20 mil, é possível, por proposta do TJ, criar o Tribunal de Justiça Militar. Nós temos 3 estados que possuem tribunais de justiça militar: Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. Nestes estados, as decisões de primeiro grau, quer sejam do juiz singular ou dos conselhos, são apreciadas no segundo grau pela própria Justiça Militar, por meio do seu tribunal. Nos demais estados, o recurso das decisões de primeiro grau, eles sobem para o Tribunal de Justiça. E aqui, então, no tribunal, eles têm uma Câmara especializada em direito militar. Ok? Onde não tem TJM, TJ. Apenas 3 estados têm o TJM, embora a Constituição permita que outros estados também o tenham, desde que o contingente militar seja superior a 20 mil integrantes. Bacana? Vamos, então, compreender a estrutura da nossa Justiça Militar. A Justiça Militar, que do nosso estado, ela é composta por 5 auditorias, ou 5 varas, mas, como eu já disse, as varas são denominadas auditorias. Dessas 5 auditorias, 4 possuem competência criminal e 1 possui competência civil. Essas auditorias funcionam todas na mesma comarca, que é a comarca de Belo Horizonte. Portanto, a Justiça Militar ela tem a sua competência que abrange aí os 853 municípios do estado, claro, para os crimes militares, que nós vamos discutir já já. Primeira auditoria, juiz Marcelo Menachos. Segunda auditoria, juiz Paulo Tadeu. Terceira auditoria, juíza Daniela de Freitas. Quarta auditoria, juiz André Mourão. E a auditoria civil, a quinta auditoria, o titular é o juiz Paulo Eduardo e o substituto, o juiz João Libério. Ok? E no tribunal, como que funciona? Bom, aqui, volto a destacar, concurso público. Ok? Concurso público. Aqui não é concurso público. Como que funciona a escolha para o Tribunal de Justiça Militar? Bom, nós temos a previsão, aqui no tribunal, de 7 juízes. Desses 7 juízes, 4 são coronéis. Como que é feita a escolha? Bom, primeiro, tem que ser coronel da ativa. Então, o coronel da reserva não concorre. Desses coronéis da ativa, a Polícia Militar apresenta ao Tribunal de Justiça uma lista sêxtupla, apresenta o nome de 6 coronéis. O Tribunal de Justiça separa 3 coronéis, manda para o governador, e o governador escolhe um coronel. Esse coronel, uma vez escolhido, toma posse e continua como coronel da ativa, ele não passa para a reserva. Lembrem-se disso, né? Vou repetir. O coronel, integrante do TJM, chamado de juiz militar, coronel juiz militar, ele é coronel da ativa. Ok? Os 4 que temos lá são coronéis da ativa. Quando que eles passam para a reserva? Quando eles se aposentarem no Tribunal de Justiça Militar. Portanto, o governador escolheu, nomeou, tomou posse, ele passa a ter todos os direitos e garantias típicos e característicos da magistratura. Hoje nós temos, além dos 4 coronéis que são escolhidos, nós temos um juiz de carreira, que também é escolhido na lista, né, entre os juízes aqui do tribunal. Nós temos uma vaga da OAB, que é o 5º Constitucional, também escolhido em lista. E nós temos uma vaga do Ministério Público, também escolhido em lista, nomeado, os 2 aqui nomeados, OAB e Ministério Público, pelo governador. No caso do juiz de carreira, é promoção, ok? Então nós temos uma promoção para o TJM, uma vaga da promoção da carreira. 4 vagas para juízes militares. Dessas 4, 3 vagas são da PM e uma vaga do Corpo de Bombeiros. Mas por que 3 vagas para a PM e 1 para o Corpo de Bombeiros? Em razão do contingente. O quantitativo, né, o efetivo da PM é maior do que do Corpo de Bombeiros.
a exposição do policial militar do ponto de vista da prática de crime militar é maior. Enfim, nós temos, portanto, 3 coronéis PMs e um coronel do bombeiro. O tribunal funciona em 2 câmaras, enquanto aqui no primeiro grau nós temos 5 auditorias, ou 5 varas, aqui nós temos 2 câmaras. Quais são os integrantes do nosso Tribunal de Justiça? Bom, presidente do TJM, Dr. Fernando Armando. Ele veio pelo 5º da OAB, então a sua origem é a advocacia. Presidente do nosso Tribunal de Justiça Militar. Vice-presidente, Coronel Osmar Marcelino, Coronel do Corpo de Bombeiros. Corregedor, Coronel Rubio Paulino, Coronel PM. Diretor da Escola Judicial, Coronel James Ferreira, Coronel PM. Além desses 3, nós temos o Coronel Sócrates, juiz militar Coronel Sócrates. Oriundo da magistratura, na vaga da magistratura, o juiz Jadir. E oriundo do Ministério Público, do 5º do Ministério Público, o juiz Fernando Galvão. Ok? Então, 7 juízes compõem o Tribunal de Justiça Militar. Observem que o nome, embora seja tribunal, integre o 2º grau de jurisdição, a 2ª instância, ele não é chamado de desembargador. Aqui é chamado de desembargador. Aqui é chamado de juiz. Ok? Como juiz, do ponto de vista de foro por prerrogativo de função, ele é julgado no TJ. Como desembargador, do ponto de foro por prerrogativo de função, ele é julgado em matéria criminal no STJ. Vamos falar disso um pouco mais adiante. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos então falar da Justiça Federal. A Justiça Federal, e vocês farão a leitura lá no artigo 106, as comarcas são chamadas de subseções. Dentro dessas comarcas nós temos tantas quantas varas forem necessárias conforme a estrutura e organização judiciária. Nós temos nessas subseções aqui, além da Justiça Comum Federal, nós temos o Juizado Especial. E aqui, apenas retomando, nós temos o Juizado Especial Civil, o Juizado Especial Criminal, nós temos a Turma Recursal aqui, e nós temos o Tribunal do Júri. E aqui também, Tribunal do Júri. Aqui nós não temos Tribunal do Júri. Muito embora inexista vedação constitucional para a instituição do Tribunal do Júri no âmbito da Justiça Militar. Mas esse é um assunto que nós vamos discutir mais adiante. Ok? Bom, nós temos hoje no Brasil 5 tribunais regionais federais. Está se discutindo a criação de mais um Tribunal Regional Federal. Minas Gerais, por exemplo, se submete ao Tribunal Regional Federal da primeira região. É o estado com o maior número de municípios, segundo maior estado em termos de população do país, e nós não temos um Tribunal Regional Federal. Então está se discutindo a criação desse tribunal. Nós temos um tribunal da primeira região que funciona em Brasília, da segunda região no Rio de Janeiro, da terceira região em São Paulo, da quarta região em Porto Alegre e da quinta região em Recife. E os juízes do TRF, que hoje já são chamados de desembargador, mas a Constituição chama de juízes do TRF, são 7, e nós temos as vagas destinadas aí, portanto, ao 5º constitucional, entre advogados com mais de 10 anos de experiência e membros do Ministério Público Federal, também com mais de 10 anos de experiência nesta atividade. Vamos, portanto, para a Justiça especializada no âmbito federal. E começamos aqui pela Justiça Militar, prevista lá no artigo 122 da nossa Constituição. A Justiça Militar, embora a Constituição traga a previsão de um tribunal regional, esse tribunal nunca foi criado. Portanto, as decisões de primeiro grau da Justiça Militar da União, elas são submetidas à apreciação de um tribunal superior, que é o STM. O STM, portanto, ele tem competência originária, está lá no artigo 122, e na lei de organização, e ele tem competência recursal relacionada diretamente à primeira instância. Os outros juízos de primeiro grau não têm essa possibilidade de um recurso, de apresentar sua resignação para os tribunais superiores, apenas na Justiça Militar, no âmbito federal. Aqui, as auditorias, que são as varas, elas estão distribuídas, melhor dizendo,
dentro das 12 circunscrições, enquanto aqui nós temos comarca, aqui nós temos as subseções, aqui nós temos as circunscrições, que são 12 hoje distribuídas no Brasil. Minas Gerais funciona a 4ª circunscrição da Justiça Militar. E o STM, como que ele funciona? Aqui vimos concurso público e os conselhos. Concurso público e os conselhos, concurso público. Aqui vimos como que funciona a escolha. E aqui, da mesma forma. Aqui nós temos a previsão de 15 ministros no STM. Desses 15 ministros, 1/5 é da OAB. Então, 5 dos ministros do STM, da OAB não, 5 dos ministros do STM são oriundos do 5º Constitucional. Esse 5º Constitucional são 3 da Ordem dos Advogados do Brasil, uma vaga é de um juiz da auditoria que é promovido e uma vaga é do Ministério Público Federal. Ok? As demais vagas são distribuídas da seguinte forma. O Exército Brasileiro, 4 oficiais generais, e tal qual aqui tem que ser oficial da ativa do último posto, aqui oficial da ativa do último posto, oficial general. 4 do Exército, 3 da Marinha, 3 da Aeronáutica. Certamente, pelo mesmo motivo que aqui nós temos mais coronéis PM do que BM, aqui um a mais da Força Terrestre, que é o Exército Brasileiro, certamente em razão do seu contingente. Ok? A Justiça, então, do Trabalho, nós não vamos discutir, apenas para lembrá-los aqui que ela funciona como varas do trabalho, e tribunais regionais do trabalho hoje são 24 tribunais. O TST, ele funciona hoje com 27 ministros, dos quais 1/5 é da OAB e do Ministério Público. A escolha aí é feita entre cidadãos com notável saber jurídico, mais de 35 anos e menos de 65 anos. E vamos à Justiça Eleitoral. Bom, a Justiça Eleitoral, ela foge a esse padrão de justiça. Em que sentido? No sentido de que ela é uma justiça para a qual existe uma eleição. Então, nós não estamos diante de um concurso público, de uma progressão de carreira, de uma promoção. Nós estamos diante de uma eleição. E por que essa eleição? A eleição por um biênio, possibilidade de uma recondução. É para assegurar o caráter apolítico dos tribunais eleitorais. Então, durante 2 anos, ele exerce atividade de juiz eleitoral, podendo ser reconduzido. E não retorna mais como juiz eleitoral. Mas quem que é o juiz eleitoral aqui do 1º grau? O juiz eleitoral do 1º grau é o juiz de direito da comarca. Porque é na comarca que as coisas acontecem. Então, o juiz de direito da comarca de Pedra Azul, ele é o juiz eleitoral. Mas quando nós temos na comarca várias varas, pegar um caso de uma comarca de interesse especial, você pega Uberlândia, Uberaba, Montes Claros, Juiz de Fora, enfim. Um dos juízes será o juiz eleitoral. Então, o juiz eleitoral, ele é o juiz de direito que integra a justiça comum do seu estado. Bacana? E o Tribunal Regional Eleitoral? Está lá no artigo 120 da Constituição. Também leitura obrigatória para vocês aí. O Tribunal Regional Eleitoral, todo o estado e o Distrito Federal tem o seu TRE, e ele é composto por 2 desembargadores do TJ, ok? Eleitos. Um deles é o presidente, o outro é o vice-presidente e corregedor. Além disso, 2 juízes do TJ, são juízes também eleitos. Um juiz da Justiça Federal, também eleito. Além disso, 2 advogados que são nomeados pelo presidente da República a partir de uma lista sêxtupla apresentada pelo TJ. Então, vamos recapitular. Nós temos aqui 2 desembargadores, 2 juízes da Justiça Estadual, Justiça Comum, um juiz da Justiça Federal, 2 advogados. O TRE é composto, portanto, por 7 juízes. Ok? E o TSE.
que é o nosso Tribunal Superior Eleitoral. Das decisões do TRE, recurso para o TSE. Possibilidade de recurso para o STF? Sim, mas olha, remota, a própria Constituição já define em que momento que eu posso recorrer para o STF. Das decisões do TSE, mais remota ainda, mas é possível, claro. E a própria Constituição, lá no 118, define em que momento é possível recorrer, e no 101 também, para o STF. No TSE, nós temos 7 ministros. Esses 7 ministros também eleitos por um biênio. O presidente tomou posse essa semana, o ministro Barroso. Nós temos, integrando o TSE, 3 ministros do STF. Nós veremos, portanto, que os ministros do STF integram o STF, CNJ e TSE. Nós temos 2 ministros do STJ. E nós temos 2 juristas escolhidos, nomeados pelo presidente da República. Observe que em momento algum nós discutimos aqui formação jurídica. Em momento algum. Não se exige formação jurídica. Existe notável saber jurídico. Desconheço hoje, sobretudo aqui quem não tenha formação jurídica. No STM é possível que tenhamos aí um ou outro que não tenha formação. E voltando aqui no TJM. O TJM também era assim. Bastava ser oficial do último posto da ativa, da PM ou do Corpo de Bombeiros. Nós tivemos uma alteração na Constituição do nosso Estado, e nós vamos ver isso mais adiante. Hoje, para concorrer ao TJM, para ser juiz, coronel juiz militar do TJM, tem de ser bacharel em Direito. Um grande ganho em termos de discussão jurídica no âmbito do tribunal. Superamos, então, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, Justiça Militar, Justiça Federal, Justiça especializada no âmbito do Estado, Justiça Comum no âmbito do Estado. Vamos, então, ao STJ. O STJ é um tribunal que tem um papel muito importante e tem sido uma referência em termos de jurisprudência. O volume de processos que chega para o STJ é infinitamente maior do que qualquer outro tribunal superior. Ele recebe demandas de todos os tribunais estaduais e dos TRFs, além da justiça, dos 3 tribunais de justiça militar. O STJ, a sua definição está no artigo 104. Ele possui uma previsão de, no mínimo, ou seja, ele pode ter mais, gravem isso, no mínimo, 33 ministros, escolhidos aí também cidadãos de notável saber jurídico, tenha mais de 35 anos e menos de 65, e reputação ilibada. Uma vez escolhido o nome, não tem lista sexta aqui, ele é submetido à aprovação no Senado. Então, não existe lista sextupla aqui, ok? Aqui é a escolha do presidente, submete a sabatina no Senado. Quem ocupa essas cadeiras? Quem sobe para o STJ? Bom, 1/3 das vagas é destinado aos juízes federais. Ok? 1/3 das vagas. O outro terço das vagas é destinado aos desembargadores. Por escolha. O STJ escolhe aqui, faz a lista dele. Eu disse que não existe a lista sextupla, né? Mas o tribunal faz a escolha e aí manda para o presidente. Geralmente, parte-se daqui algumas indicações, escolhe-se aqui 3 e o presidente escolhe um nome. E o outro terço? O outro terço das vagas é destinado ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal. Então, nós temos aqui 1/3 das vagas destinado à OAB e ao Ministério Público, 1/3 aos juízes do TRF e o outro terço aos desembargadores. É possível um juiz de primeiro grau integrar o STJ? Não. A vaga é de desembargador. Ok? É possível um juiz do TJM? Não. A vaga é de desembargador. Pois bem, superamos então também o STJ, e vocês na leitura que farão aqui vão compreender a competência do STJ para processar e julgar, inclusive competência originária. Nós vamos falar dela um pouco mais adiante. E aí nós chegamos no CNJ.
O CNJ está previsto lá no artigo 103b da Constituição. Ele é composto por 15 membros, presidido aí pelo presidente do STF. São eleitos aqui por um mandato de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. O presidente do STF não é eleito, claro, ele é o presidente nato do CNJ, e na sua ausência o vice-presidente. Mas quem compõe o CNJ? Um ministro do STJ, um ministro do TST, um desembargador do Tribunal de Justiça, indicado pelo STF, um juiz estadual, indicado pelo STF, um juiz do TRF, indicado pelo STJ, um juiz federal, indicado pelo STJ, um juiz do TRT, indicado pelo TST, um juiz do Trabalho, indicado pelo TST, um membro do Ministério Público da União, indicado pela Procuradoria-Geral da República, um membro do Ministério Público do Estado, também indicado pela PGR, 2 advogados da OAB e 2 cidadãos com notável saber jurídico, um indicado pelo Senado, outro indicado pela Câmara. Observe que o CNJ é bem eclético, né? Você vai ter aqui do presidente, do órgão de cúpula do Poder Judiciário, até o juiz estadual, passando pelo Ministério Público, pelo advogado, e por alguém que sequer seja advogado. Você pode ter alguém que tem uma formação jurídica, que seja um professor universitário, mas que não seja advogado. O advogado é aquele inscrito e que esteja em situação regular perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Ok? A nomeação do CNJ, presidente da República. E aí nós chegamos no STF. O STF ele é composto por 11 ministros. São escolhidos também entre cidadãos aí, com mais de 35 e menos de 65 anos, notável saber jurídico. A indicação é do presidente da República, sabatinado pelo Senado. Uma vez aprovado do Senado, toma posse, tal qual os demais que não são da carreira, adquire aí todos os direitos e todas as garantias típicas da magistratura. Ok? Espero que essa primeira parte aqui tenha ficado bem claro, bem esclarecido para vocês aí, e nós vamos retomando essa discussão ao longo das nossas aulas. Pois bem, vamos discutir competência. E competência em matéria criminal. Quando nós falamos em competência, eu trago aqui as lições de Renato Brasileiro, de Aurí Lopes Júnior, e outros tantos doutrinadores que nós temos aí disponíveis, escolhi essas duas, que competência é a medida e o limite da jurisdição dentro dos quais o órgão jurisdicional poderá aplicar o direito objetivo ao caso concreto. A competência, segundo Aurí Lopes Júnior, ao mesmo tempo em que limita o poder, ela cria condições de eficácia para a garantia da jurisdição. A competência, portanto, ela nos permite garantir postulados, como vimos na nossa primeira aula, relacionados aos princípios norteadores do processo penal. Uma das garantias, um dos princípios é o juiz natural. Uma das garantias que nós temos é de ser julgado pelo juiz competente. Então, quando se define a competência, limita-se a jurisdição. E, ao mesmo tempo, ela cria condições de eficácia para a garantia dessa jurisdição. E nós vamos destrinchar isso aqui a partir de agora. Nós vamos ver a competência em razão da matéria, em razão do lugar, em razão da pessoa. Não vamos aprofundar muito, porque nós precisamos dar um destaque para a competência da justiça militar. Quando nós pegamos a competência em razão da matéria, nós vamos compreender que é a partir dessa competência que nós temos a definição de qual é a justiça competente para julgar. A justiça comum ou a justiça especializada? Eu só tenho duas. Quando nós pegamos lá na Constituição de novo, lá no artigo 124, artigo 124 e o artigo 125, quando nós pegamos no artigo 124, olha, falando da Justiça Militar da União, a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Quando nós pegamos o artigo 125, parágrafo 4º, ele fala, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei. Quando nós pegamos o parágrafo 5º, ele diz, compete ao juiz de direito do juiz militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis, e aí
ele prossegue na competência do juiz. Portanto, em razão da matéria, nós definimos qual que é a justiça competente. A partir daí, se definiu que a justiça não é a justiça especializada, e portanto é a justiça comum, nós precisamos distinguir, afinal de contas, a competência da justiça federal da justiça estadual. Então, não é crime militar e nem crime eleitoral. Portanto, é crime comum. Como que nós vamos distinguir a competência de uma e de outra? Bom, a competência da Justiça Federal é uma competência explícita, que nós vamos encontrar lá na Constituição, no artigo 109. Vamos localizar aqui para a gente fazer a leitura com vocês aqui. O artigo 109 da Constituição diz o seguinte, 109, inciso 4, anotem aí, artigo 109, inciso 4. Aos juízes federais compete processar e julgar. 4. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. A Justiça Federal tem sua competência definida na Constituição e a ela compete julgar crimes. A Justiça Federal, portanto, não julga contravenção. É a regra. Não julga contravenção no primeiro grau. E aí eu trago aqui os ensinamentos do professor Nestor Távora, que ele diz o seguinte, no segundo grau ela julga contravenção, desde que alguém que tenha foro pro prerrogativo de função pratique um ato que se amolde a uma contravenção penal e, portanto, ele será julgado no segundo grau. Mas a regra é que a Justiça Federal Comum não julga contravenção. E o que não for da Justiça Federal Comum, ou seja, o resíduo, é da Justiça Comum no âmbito dos estados. Portanto, ela tem uma competência residual. Ela julga o que não for da competência das demais justiças. E pode também ser que, em razão da matéria, o crime seja de competência da Justiça Eleitoral ou Militar. Quando nós pegamos a Justiça Eleitoral, ela julga as infrações eleitorais, inclusive aquelas infrações conexas, né? Aquelas interligadas aí por conexão ou por continência, crime eleitoral e crime comum. Então, é possível julgar crime comum aqui? Sim, desde que haja conexão ou continência. E aplica-se no âmbito da Justiça Eleitoral os institutos benéficos da Lei 9.099, sobretudo aí os artigos 74, 76 e 89. Ok? Já a Justiça Militar, nós vamos destrinchar mais adiante, a competência dela é para julgar crimes militares. E quando nós falamos de julgar crimes militares, a nossa referência precisa ser o artigo 9º e o artigo 10. Crimes militares em tempo de paz e crimes militares em tempo de guerra. Ok? E aí, agregando um pouco mais de valor, a competência, em razão da matéria, quando nós discutimos a natureza da infração, nós conseguimos definir qual que é o órgão competente para julgar. Então eu já defini que, olha, o crime é comum. Vamos pegar aqui um homicídio. Crime comum. Ah, mas se for um militar contra militar, justiça militar. Competência do Conselho. Então, crime comum. Excluiu a competência da Justiça Federal, Justiça Comum. Mas quem na Justiça Comum vai julgar? Quem vai julgar vai ser o Tribunal do Júri. E aí eu remeto vocês à leitura do artigo 5º, inciso 38 da Constituição, repetindo, artigo 5º, inciso 38 da Constituição. Remeto vocês à leitura do artigo 78, inciso 1 do CPP e ao artigo 74 do CPP. Mas além do Tribunal do Júri, nós temos os juizados especiais. Então, se a infração penal comum for de menor potencial ofensivo, o órgão que vai julgar vai ser o Juizado Especial Criminal. Está lá no artigo 98, inciso 1 da Constituição. E aí, vamos à competência em razão do lugar. Em razão do lugar, o que nós vamos conseguir obter aqui é quem é competente para julgar, tendo-se por referência o território. E aqui nós temos uma regra de preferências na escolha. E aí eu remeto a vocês alguns artigos, vamos ler alguns outros, eu deixo para vocês lerem.
Leiam, portanto, aí o artigo 85 do Código de Processo Penal Militar e o artigo 69 do Código de Processo Penal. Mas vamos lá. Dentro dessa regra de preferência, nós temos as três teorias territoriais. Teoria do resultado, da ação e da ambiguidade. Pela teoria do resultado, e uma vai excluindo a outra, considera-se o crime consumado no local, no território, no local onde foi, considera-se a competência, melhor dizendo, no local onde o crime foi consumado. Vamos à leitura aqui do artigo 70 do CPP, só para facilitar aqui, para clarear um pouco mais. O artigo 70 diz o seguinte: a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração penal. Mas e se a infração penal não se consumar? Bom, aí nós vamos para a teoria da ação. Se ela não se consumar, aí nós estamos tratando de tentativa. Vai considerar o lugar em que for praticado o último ato de execução. Então, a competência em razão do lugar, a regra é do local onde o crime se consumou. Mas se ele não se consumou, do local onde foi praticado o último ato. Ou a teoria da ambiguidade. A teoria da ambiguidade, ela tem por fim cuidar de crimes, sobretudo de crimes à distância. Então, a leitura para vocês também do artigo 70 e do artigo 88 do CPPM. Então, quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir o resultado. E quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, aí nós vamos discutir a prevenção. Neste caso, daqui a pouco eu volto no do réu, neste caso da prevenção, o juiz que primeiro conhecer dos fatos é o juiz, em tese, competente para prosseguir no processo de julgamento. Mas aí nós temos a discussão do juiz das garantias. Como que nós vamos fazer com o juiz das garantias, já que ele não pode superar, ele não vai além dessa primeira fase, que é a fase de investigação. Ele não pode instruir o processo. Bom, a solução é que nós temos um juiz de instrução vinculado a esse juiz da garantia. Então, esse juiz é o juiz prevento. Não é o juiz que vai deferir a interceptação telefônica, que vai prorrogar o inquérito, não é o juiz que vai deferir a antecipação de provas, não é o juiz que vai decretar a prisão preventiva ou que vai revogá-la, que se torna o juiz prevento, a partir da efetividade do juiz das garantias. Ok? Mas, deixa eu voltar aqui na ação. Hoje, discute-se muito em relação ao tribunal do júri, dentro dessa teoria da ação. Pode ser que o resultado tenha sido produzido, por exemplo, em Belo Horizonte, mas o crime, a repercussão do crime, os atos de execução tenham se iniciado, por exemplo, em Santa Luzia. Nesse caso, o entendimento é de que os munícipes, o cidadão de Santa Luzia, é que deve julgar esse indivíduo, porque foi ali que o crime repercutiu. O fato dele ter se consumado em Belo Horizonte não atrai essa competência relacionada ao tribunal do júri. E aí o domicílio do réu como critério de competência territorial. Observem que não existe a regra do domicílio da vítima, do domicílio do ofendido. O domicílio é o do réu. E aí eu faço a leitura para vocês aqui do artigo 72 do CPP e vocês farão a leitura do artigo 93 do CPPM. Ok? Eu faço do 72 e vocês do 93 do CPPM. Olha só, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Vou repetir, não existe fixação de competência em razão do lugar, partindo do domicílio da vítima ou do domicílio do ofendido. Façam, portanto, a leitura do 93 do CPPM. E na prevenção, vocês façam a leitura do artigo 83 do CPP e artigo 94 do CPPM. Ok? Bom, e por fim, a competência fixada em razão da pessoa. E aí nós vamos discutir o foro por prerrogativa de função. Nós vamos deixar para aprofundar um pouco mais no final da unidade 2, onde nós vamos discutir quais são as autoridades
que tem foro por prerrogativo de função, o que é foro por prerrogativo de função e qual a sua finalidade dentro da estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Vamos adiante, bons estudos. Próxima aula vamos estudar a competência da Justiça Militar Estadual.